às 11 horas. Mas antes de entrar no assunto principal, quero dar um recado. Eu odeio ir em palestra que tenho que ficar ouvindo um cara falando, e só no final é que posso questionar. E aí até lá já esqueci o que eu iria perguntar. Então vou falando aqui e a qualquer momento que quiserem fazer alguma pergunta ou comentário, fiquem à vontade. Bom, a tecnologia assistiva e qualquer recurso e serviço que facilitam a vida das pessoas com necessidades especiais, assim como eu. Ela pode ser uma inovação tecnológica, ou simplesmente um computador, ou um celular, que essa pessoa usa para ser mais independente e para promover sua inclusão na sociedade. Na minha vida, a tecnologia assistiva também me ajudou muito, mas não foi com tantas inovações tecnológicas, e sim com um simples computador e um celular, que não deixam de ser tecnologias assistivas. Alguns de vocês podem estar se perguntando, mas como que um mero computador e um celular pode ter tanta influência na vida de uma pessoa, a ponto dela vir falar disso em um evento desse? Calma, vou explicar então. Quando eu era criança, eu ia na APAE, e lá eu fazia fisioterapia e fonoaudiologia, porém essas atividades não duravam a manhã toda, e eu tinha que ficar até o meio-dia lá, esperando, para ir para casa. Foi aí que tiveram a ideia de tentar me ensinar a ler e escrever, para ocupar o meu tempo livre. Nesse momento, meus pais já tinham descoberto que eu tinha algumas habilidades a mais no pé esquerdo. Então, o primeiro obstáculo foi eu conseguir pegar o lápis com o pé, para depois aprender a escrever. Consegui dominar o lápis. Agora faltava aprender a ler e escrever. Colocaram eu e mais um menino numa sala e começaram a nos dar aulas todos os dias. Eu escrevia bem devagar, por causa das minhas limitações, mas aprendia muito rápido as coisas. Quando comecei a estudar as matérias da segunda classe, me livraram do lápis e me deram uma máquina de datilografar. Nossa, que maravilha aquilo! Agora já escrevia com mais rapidez, e assim tinha mais tempo para aprender mais coisas novas. Cheguei na terceira série. Aí começou um drama, pois a PAI não tinha mais professores capacitados para me ensinar a ler dali. Começamos a procurar as escolas estaduais para mim estudar. Foi ali que comecei a conhecer o preconceito, pois nenhuma das escolas da cidade me aceitavam. Diziam que não poderiam me aceitar, pois eu precisava de cuidados especiais, e que principalmente eu não iria acompanhar os outros alunos, e assim iria prejudicar, atrasar eles. Assim se passou 3 anos. Eu continuava na PAI, sabendo que tinha capacidade de progredir nos estudos. Fiz 3 vezes a terceira série na PAI. Eu já tinha decorado todos aqueles livros, e mesmo assim estava ali.
Até que no terceiro ano de tentativa de me incluir numa escola dita normal, me falaram que iriam fazer um teste de conhecimento comigo. E dependendo do resultado, eles me colocariam a estudar junto com meu irmão, que iria começar a quarta série. Era a minha tão esperada chance. Chegou o dia do teste. Agora era só eu, minha super máquina e Deus. Ah, e detalhe, me deram um tempo para terminar a prova. Beleza? Fui lendo e respondendo aquelas questões. E o tempo passando e não terminava mais a prova. Enfim, consegui entregar a prova em cima da hora. A minha professora, que ficou comigo esses 3 anos, me dando aula da terceira série, iria ajudar a corrigir a prova. Me lembro até hoje de seu sorriso misturado com lágrimas de felicidade, quando acabou de ver a minha nota. Eu não tinha errado nenhuma questão. Foi uma alegria só. Eu consegui ir estudar na mesma escola e na mesma classe que meu irmão. Agora não tinha mais como o pessoal da escola me negar isso. Estava tudo muito bom, mas eu estava inseguro, pois não sabia como iria ser a convivência com os professores e com meus colegas. Mas fui em frente. Eu continuava usando a minha máquina de datilografar para copiar o material que a professora passava. Agora vocês imaginam uma sala toda em silêncio e só aquele barulho tec, tec, tec da minha máquina. Nossa, aquilo irritava até eu. Imagine os meus colegas e a professora. Uma máquina de datilografar por dentro. Cada letra é tipo um gancho, que vão para o mesmo lugar e assim vai escrevendo. O problema é que como o meu dedão é meio avantajado, muitas vezes eu pressionava 2 ou 3 teclas ao mesmo tempo. Aí eu tinha que parar de copiar a matéria, abrir a máquina e desenroscar os ganchos das letras para só depois continuar copiando. Foi aí que conseguiram me dar um computador. Ufa, que maravilha! Além de não ter mais aquele barulho chato, era muito mais fácil para digitar. Eu até conseguia acompanhar meus colegas nas matérias. O computador também facilitou e muito a minha integração com meus colegas, porque até então só meu irmão conversava comigo, pois devido à minha dificuldade de falar, os outros não conversavam comigo, por não saber lidar com a situação, ou por medo de não me entender. E com o computador, fui aprendendo a me comunicar através dele. E meus colegas também foram se acostumando com a ideia. No início, as pessoas que queriam me falar algo, acabavam falando com meu irmão para ele falar comigo. Era como se eu não estivesse ali presente e me sentia mal por isso. Mas com a ajuda do computador e do meu irmão, isso foi mudando com o tempo. Agora as pessoas chegavam, começavam a falar com meu irmão, assunto que era a meu respeito. Ele interrompia e falava para eles que era para falar para mim, e não para ele, que eu iria ouvir e digitar a resposta no computador. E assim foi passando o tempo. Quando percebi, os professores e colegas já estavam habituados a virem falar diretamente comigo e a esperarem eu digitar a resposta. Aos poucos fui fazendo amigos, cada vez mais. Alguns dessa época frequentam minha casa até hoje. Eu fui crescendo e estudando.
Sempre que o ano se iniciava, ou eu mudava de escola, batia aquela insegurança, mas com o apoio de minha família e a ajuda do computador para me comunicar com as pessoas, deu tudo certo. Até que cheguei ao final do 2º grau, mas eu não queria parar por ali. Queria mais, pois eu sabia que por eu ser deficiente físico, eu teria que ter pelo menos o dobro de conhecimento que meus concorrentes a uma vaga de trabalho tinham, para mim poder ter as mesmas chances que eles. Então eu tinha que estudar mais, e foi aí que a tecnologia entrou novamente em minha vida e me salvou. Abriram um curso de sistemas de informação na minha cidade. Fui o primeiro a se inscrever no vestibular. Dessa vez, não tive o bendito problema do preconceito, pois o diretor da faculdade já conhecia meu histórico escolar. Prestei o vestibular, passei e fui para a faculdade, sempre com meu computador me acompanhando, me ajudando a vencer os obstáculos da desconfiança, do preconceito, me ajudando na minha inclusão, pois agora não tinha mais o meu irmão para me ajudar nas conversas. Tinha que ser tudo pelo computador. Claro que no começo os professores e colegas achavam estranho ter que ler minhas respostas, mas com o passar do tempo acostumavam. O tempo passou, a faculdade terminando, e eu ainda sem emprego, e sem expectativa de arrumar um, porque a cidade que eu morava era muito pequena, não tinha muito o que um recém-formado em sistemas de informação fazer ali. E o pior é que em uma cidade pequena, pouco desenvolvida, o preconceito é muito maior. Teve uma vez que uma empresa estava precisando de funcionários. Eu mandei meu currículo já no dia seguinte. Eles me responderam o meu e-mail. Era para mim passar lá, fazer a entrevista que era de praxe, mas que o emprego era meu. Nossa, que alegria! Fui imediatamente fazer a entrevista. Chegando na empresa, quando a pessoa que iria fazer a minha entrevista me viu, veio logo dizendo que a vaga já tinha sido preenchida. Estava claro que era mentira, que era por minha condição física, que eles não me contrataram, pois minutos antes tinha recebido o e-mail dela, falando que o emprego era meu. Mas continuei tentando outros empregos. Foram várias tentativas, sem sucesso. Até que um dia, uma professora da faculdade me falou que o pessoal da CIS queria me conhecer e que tinham interesse em me contratar. Quase explodi de felicidade, só com a possibilidade de ser contratado. Chegou o dia da minha entrevista. Eu estava muito nervoso e ansioso, pois era a minha grande e tão esperada chance de conseguir um emprego. Bom, eles pediram para me levar o meu sistema, que eu estava desenvolvendo para apresentar no meu TCC. O sistema era desenvolvido usando Java, justamente a tecnologia que eles usavam. E estavam precisando de pessoas para trabalhar. Mas como eu iria apresentar o sistema rodando, se eu tinha só um computador velho, que mais parecia uma nave, de tanto que roncava, a solução foi levar todo o CPU junto. Chegamos na CIS. Levei tanta sorte
Ou foi o destino que contribuiu para que o dono da empresa estivesse lá também? Pois dificilmente ele fica na empresa. Comecei a entrevista e a apresentação do sistema. Quando terminei, seu Gilson, proprietário da CIS, bateu em meu ombro e falou: "Parabéns, meu rapaz. Você está contratado." Eu ainda sem acreditar. Não sabia se eu chorava, ria ou agradecia, de tão feliz que fiquei, pois era um dos meus maiores sonhos, que estava se concretizando. No mesmo dia, já assinei um pré-contrato, porque ainda tinha que acabar a faculdade antes de mudar de cidade e começar a trabalhar. E foi isso que fiz. Acabei a faculdade e fui morar em 2 vizinhos, trabalhar com tecnologia. Nova vida, novos desafios. E agora, mais do que nunca, o computador, ou seja, a tecnologia assistiva, presente em minha vida. O computador acabou se tornando um instrumento de trabalho. Mas antes de ser esse instrumento, ele é principalmente o recurso que me ajudou a me incluir na sociedade. Agora, com essa mudança de cidade, eu tive que recomeçar do zero. Tinha que mostrar que eu era capaz de render como qualquer outro funcionário. E tinha que fazer novas amizades. E como sempre, o computador contribuiu muito para que eu conseguisse vencer mais esse obstáculo. No início, foi difícil. As pessoas estranhavam eu trabalhar com o pé e me comunicar só pelo computador. Hoje em dia, meus colegas de trabalho não passam pela minha mesa sem falar comigo ou fazer alguma brincadeira. Enfim, fui totalmente incluído no ambiente de trabalho, graças ao computador. A gente queria conversar com a senhora. Oi? Passa para ele a gravação, a gente queria conversar com a senhora. Na minha profissão, tenho que ficar sempre atualizado nas novas tecnologias. Mas novamente, contei com a ajuda do meu velho e bom companheiro, meu computador, que aliás agora é um notebook. Ele de novo facilitou muito minha integração com meus colegas e professores. Mas dessa vez, contei com a ajuda de outro aparelho, o celular. Nas aulas, eu deixava ele no chão, para que quando desse a hora do intervalo, eu poder chamar minha mãe para me dar água e um lanche. E assim foi durante um ano. Eu vinha para a aula e minha mãe ficava no carro o dia todo esperando eu chamar ela quando precisasse. Depois de 1 ano e 6 meses, tinha mais um diploma nas minhas mãos. Agora vou parar de falar sobre minha vida profissional e vou contar um fato que ocorreu para exemplificar a importância também do celular na minha vida pessoal. Certa vez, fui com uma amiga em um show. Nos divertimos muito. Mas acabou o show e chegou a hora de ir embora. E eu tinha esquecido de mandar uma mensagem para ela antes, falando que quando chegasse a hora de ir embora, era para ela ligar, para meu tio ir me buscar. E devido à minha dificuldade de falar, ela não conseguia me entender, que era para ligar para o meu tio. E daí o que eu ia fazer naquelas alturas? A única solução foi nos acharmos uma cadeira
Eu sentei, minha amiga tirou meu tênis e colocou o celular no chão. E daí eu achei o número para ela ligar. Tudo isso no meio de uma multidão de gente. Na hora, quase morri de vergonha. Mas hoje, damos muitas risadas desse fato quando nos encontramos. O celular também me ajuda muito com a interação com os amigos, pois é via SMS que na maioria das vezes combinamos de sair, ir nas festas, essas coisas que para muitos de vocês é simples, mas para mim, se não fosse o celular e o computador, seria praticamente impossível. Eu trouxe uns vídeos e umas fotos para mostrar para vocês como eu uso o computador e o celular para trabalhar e também para me comunicar, interagir com as pessoas, se divertir também com os amigos, porque ninguém aguenta só trabalhar. Esse primeiro vídeo foi feito na empresa em que trabalho. Reparem que não tem quase nenhuma adaptação para mim trabalhar. A única coisa que tenho de diferente dos demais colaboradores é o suporte do teclado, que facilita um pouco a minha visualização dele. No resto, não tem nenhuma adaptação. Coloco o mouse e o teclado no chão e mando ver nos códigos. Vamos ver o vídeo.
Esse vídeo demonstra como o celular me ajuda na minha inclusão social. Nele, eu estou combinando o horário que eu e meus amigos iríamos sair de casa para nos encontrarmos em uma festa. Eu gosto de sair, ir em shows e barzinhos, e tenho bons amigos que sempre saem comigo. Daí combinamos o horário de saída por SMS. Fico até meio que constrangido de mostrar essa foto nessa altura do campeonato. Mas é importante, pois ela demonstra toda a minha integração social. Ela foi tirada logo após da minha volta de viagem de Curitiba. Através de SMS, consegui ingresso para assistir o jogo da final da Copa do Brasil de 2012, quando o Palmeiras foi campeão. Que saudade daquele tempo. Mas enfim, o importante é que essa viagem só foi possível porque consegui me comunicar pelo celular com os caras que tinham ingressos para vender. Perceberam o que o simples computador e o celular pode fazer ajudar na vida de uma pessoa que tem necessidades especiais? Isso é tecnologia assistiva. Pessoal, o que eu tinha para falar era isso. Espero que tenha gostado. Agora abro espaço para perguntas ou comentários.